Olá, Luiz Gonzaga, o senhor da PNR. Hoje eu trouxe para vocês um problema que realmente afeta milhões de pessoas. Existem estatísticas que falam que 90% da população procrastina. Você faz parte dessa estatística? Eu quero mostrar hoje, nessa aula, o que é a procrastinação, quais são as causas da procrastinação, e vou mostrar também algumas estratégias para que a gente possa evitar a procrastinação. Então, veja, todo mundo procrastina, certo? Porque a procrastinação, ela é um comportamento nato do ser humano. E isso tem uma razão de ser, que depois nós vamos explicar. E o que é finalmente procrastinação? Procrastinar é você começar uma atividade e parar, ou muitas vezes, e na maioria das vezes, você planeja, você traça objetivo, mas nem começa. Isso é procrastinação. Veja, muitas pessoas confundem procrastinação com preguiça. E são coisas totalmente diferentes. A preguiça é um sentimento, é uma emoção que pode, de fato, te levar à procrastinação. Agora, a procrastinação, ela é um comportamento, certo? Que, esboçado eventualmente, pode até não trazer grandes problemas na vida das pessoas. Agora, o grande problema da repetição desse comportamento da procrastinação é que, com o tempo, ele vai se tornar um hábito. E depois que um comportamento se torna um hábito, certamente você terá muito mais dificuldade para largar ou desincorporar esse hábito. Quais são as principais causas da procrastinação? O que é que nos leva à procrastinação? Vamos ver algumas delas. Veja, a primeira grande causa da procrastinação, da ociosidade, é você não ter um objetivo. Porque se você não tem um objetivo, evidentemente você não terá tarefas, ações, atitudes para serem tomadas, certo? Então, é necessário que você tenha um objetivo e que esse objetivo faça parte do teu propósito mental. Outra questão muito grande, muito forte, que tem muita influência, é que esse objetivo, de fato, seja um objetivo seu. Isso significa dizer que é um objetivo mental. E quando o objetivo é mental, evidentemente, nós somos tomados por determinação, por foco, energia, coragem. E isso, claro, evita que a gente procrastine. Outra causa também frequente na procrastinação é você, diante da atividade que você tem que executar, estar com a sua mente consciente no futuro, pensando em problemas que ainda não existem, está com a sua mente no passado, trazendo problemas, remoendo problemas que você já não pode resolver, certo? Quer dizer, tudo isso tira a tua concentração, tira o foco da atividade que realmente você tem que executar, e claro, isso vai te levar à procrastinação. O ambiente também é um fator importantíssimo para que você evite a procrastinação, porque ele é, sem dúvida, uma causa da procrastinação. Então, procura ter um ambiente organizado, um ambiente tranquilo, certo?
um ambiente onde realmente você possa focar com atenção, ter um foco concentrado, porque dessa maneira você vai colocar todas as suas energias na tarefa que você deve efetuar. Portanto, você não procrastina. Com relação ao ambiente, nós temos um componente que hoje assusta o mundo, que é a distração, e aí eu falo diretamente da utilização de redes sociais. Para mim, hoje, essa é a maior distração e a maior causa da procrastinação. Porque, evidentemente, o nosso cérebro ele trabalha por recompensa. E entre executar uma tarefa, que muitas vezes vai nos trazer uma recompensa a longo prazo, e pegar o celular e olhar as curtidas, olhar as fotos e etc., isso nos traz um prazer imediato. E, evidentemente, é tudo isso que o nosso cérebro quer. Então, se você está no ambiente de trabalho para desenvolver qualquer atividade que seja, mas você deixa o seu celular e de vez em quando ele fica tocando, evidentemente, isso vai te levar à procrastinação. Outra causa também que podem levar as pessoas à procrastinação é a falsa ocupação. Isso é uma forma, digamos assim, indireta de autossabotagem. Quer dizer, você procura se ocupar em atividades que não são importantes, que não são coerentes com os objetivos que você quer alcançar, mas está ocupado. Mas com ocupações, evidentemente, que não vão te levar ao resultado que você pretende. Então, isso é o que eu chamo de falsa ocupação. Certo? Outra questão muito importante é a questão do foco. E se você tem um objetivo, se você tem uma tarefa a executar, coloca o teu foco nessa tarefa. Porque nós sabemos que para onde nós direcionamos o nosso foco, nós colocamos a nossa energia. Então, se você realmente foca para o teu objetivo, para as tarefas que interessam a consecução do teu resultado, consequentemente, você vai colocar as suas energias nessa tarefa. E aí fica mais difícil você procrastinar. Uma outra causa que pode nos levar à procrastinação, e de fato tem levado muitas pessoas a esse comportamento indesejado, é o medo. Medo de fracassar, medo de se expor à opinião pública e ser julgado, medo, inclusive, do sucesso. Muitas pessoas acham, têm a crença, que se alcançarem o sucesso, se tornarem prósperas, vai afastar os amigos, vai afastar as famílias. Então, isso é um medo injustificado, mas que leva, sem dúvida, à procrastinação. Certo? O tempo é uma outra questão muito forte e que pode causar procrastinação. Muitas e muitas vezes, você tem uma determinada tarefa para executar, mas você se dá um tempo muito curto. E isso te traz uma sensação de insegurança, uma sensação de incerteza e pode te levar à procrastinação. Outras vezes, você estabelece um prazo muito longo. E essa mensagem diz à tua mente inconsciente que você tem tempo demais. Então, eu posso deixar de fazer isso hoje, posso deixar de fazer amanhã, porque eu tenho muito tempo.
Então, diante dos seus objetivos, trace, faça um planejamento e coloque tempo realmente factível, certo? Outra grande causa da procrastinação é que muitas e muitas pessoas colocam o foco, evidentemente, colocam as energias nos problemas. E nós sabemos que para onde nós direcionamos o nosso foco, nós colocamos as nossas energias. E se você coloca as energias nos problemas, os problemas vão aumentar. Então, evidentemente, diante de qualquer tarefa, diante de qualquer obrigação que você tenha que efetuar, coloque o seu foco, coloque a sua energia nas soluções, porque aí as soluções vão aparecer. E isso, evidentemente, te deixa no estado emocional mais difícil de te levar à procrastinação. Algumas pessoas procrastinam porque são perfeccionistas. Essas pessoas, via de regra, esperam que todas as condições estejam perfeitas para que ela comece determinada atividade. Isso é uma grande ilusão. Eu acho até que é uma forma de autossabotagem. Porque ninguém vai encontrar perfeição para começar qualquer atividade. Porque a perfeição não existe. O que existe, de fato, é a busca pela perfeição. Então, não seja perfeccionista, porque isso, sem dúvida alguma, pode te levar à procrastinação. Ok? Outra causa forte e que tem levado, de fato, muitas e muitas pessoas a procrastinar, a não realizar as atividades que precisam ser realizadas para alcançar o objetivo, é pensar no todo, no projeto todo. Por exemplo, eu tenho que estudar para um concurso, mas, de repente, eu me sento para estudar e começo a pensar em todo o programa que eu tenho que cumprir. Consequentemente, pensar no todo assusta a minha mente inconsciente, assusta o meu cérebro primitivo. E isso é o que eu chamo aumentar o tamanho do monstro. Então, jamais pense no todo que você tem que fazer. Elabore um planejamento, trace microetapas, porque isso assusta menos o teu cérebro primitivo, assusta menos a tua mente inconsciente e, consequentemente, você pode, dessa forma, controlar e não procrastinar. Certo? E isso tem uma razão de ser. A nossa mente inconsciente, ela foi programada para nos deixar na zona de conforto, porque ela foi programada de fábrica para nos manter vivos. E nos manter vivos tem muito mais a ver com procrastinação, que é não fazer nada, é não gastar esforços, é não gastar energia. Além disso, nós ainda trazemos resquícios do cérebro primitivo do homem da caverna, que por qualquer motivo ele tinha medo. Evidentemente, na época que ele viveu, ele não tinha ferramenta, não tinha estratégias, e era, digamos assim, aceitável esse medo. E esse medo, evidentemente, levava muitas vezes a esse homem da caverna a procrastinar, a não sair para caçar, certo? Mas hoje, com as estratégias que nós temos, com as ferramentas, não justifica a gente se deixar levar por esse medo trazido pela mente inconsciente e pelo cérebro primitivo.
Então, veja que isso é um conhecimento fortalecedor. Muitas e muitas pessoas procrastinam porque são, digamos assim, tomadas por medos, inseguranças, incertezas que são trazidas pela mente inconsciente e pelo cérebro primitivo para nos manter na zona de conforto. Então, tenha esse conhecimento e no momento que você sentir medo, insegurança, incerteza, sem uma razão lógica, saiba que isso é a tua mente inconsciente, que isso é o teu cérebro primitivo, querendo te manter na zona de conforto, querendo te manter vivo, ok? Bom, para que você resolva essa questão atribuída à mente inconsciente e ao cérebro primitivo, o que significa dizer, para que você possa, de fato, sair da zona de conforto e atingir a zona de crescimento, a expansão da tua zona de conforto, que significa a obtenção do teu objetivo, você pode, evidentemente, e deve dar alguns passos, tá certo? Então, o primeiro passo você já deu. Você agora sabe que esses medos, inseguranças e incertezas que não são reais são produzidos pela tua mente inconsciente e pelo teu cérebro primitivo. Então, você já deu o primeiro passo para sair da zona de medo. Depois que você sai da zona de medo, você tem que passar, evidentemente, por uma zona que nós chamamos zona de aprendizagem. E é nessa zona de aprendizagem onde você deve passar por um processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, principalmente, para que você agregue competências, habilidades e conhecimentos e tenha confiança de que realmente você está no caminho certo, porque isso vai te colocar em estados emocionais que vão te fortalecer e a consequência disso é você apresentar um comportamento de ação e não de procrastinação, certo? Feito ou cumprido esses passos, evidentemente, você vai, com certeza, atingir o teu ponto B, atingir o objetivo que você traçou e, consequentemente, isso significa dizer que você saiu da zona de conforto e atingiu o teu objetivo ou a expansão da zona de conforto. E quando isso ocorre, claro, não houve procrastinação, ok? Uma outra estratégia, e aí eu quero mostrar duas estratégias para que você evite a procrastinação. A primeira é o seguinte: é você praticar o que nós chamamos mandala do ser. Essa mandala do ser, ela nos recomenda ficar no aqui e agora. Isso é executar o estado de presença, estar no aqui e agora. Então, toda vez que você se pegar com a mente consciente no futuro, nas outras pessoas, no ego ou no passado, traga a tua mente para o presente. Conecte a tua mente ao teu corpo. Porque se você está vivenciando o aqui e agora, se você está concentrado na tarefa que você tem que fazer, consequentemente, você não vai procrastinar. Então, estar no estado de presença é uma ferramenta muito forte para evitar a procrastinação, ok? Outra ferramenta, e essa é uma técnica da programação neurolinguística, eu acho das mais utilizadas, das mais funcionais, é o switch, que eu denominei switch do mal. Porque, nesse caso, se você procrastinar, vai acontecer o pior que pode acontecer na tua vida. Como é esse exercício?
você vai criar na tua tela mental 2 imagens. A primeira imagem você vai colocar no canto superior direito dessa tela mental. E essa imagem representa o gatilho ou a procrastinação em si. No canto inferior esquerdo da tua tela mental, você vai criar uma imagem pequena que represente o pior que pode acontecer com a sua vida se você realmente procrastinar, certo? Então, no caso, nós estamos trabalhando com 2 imagens mentais. A imagem mental, você coloca no canto superior direito da tua tela mental, ou até de forma imaginária numa televisão, é a imagem que te leva à procrastinação. E no canto inferior esquerdo da tua tela mental, que também pode ser a tela de uma televisão de forma imaginária, você vai colocar a imagem do pior que pode acontecer. Evidentemente, você vai trazer todas as sensações, tudo que você vê, tudo que você escuta, tudo que você sente em relação a essas imagens, principalmente a imagem da procrastinação. Depois de formadas essas imagens mentais, você pode, por exemplo, contar 2, 3, 1. Switch. E aí essa imagem que representa o pior que pode acontecer, ela se desloca com velocidade, com repetição, sobrepõe a imagem da procrastinação e retorna. Então, ela vai ficar fazendo esse movimento, certo? Ela vai e volta, ela vai e volta. E isso você deve fazer cada vez mais rápido, repetir várias e várias vezes, tá? Para que você faça na tua mente inconsciente uma representação interna que te diga o seguinte: agora, se você procrastinar, você vai ser um morador de rua, você vai ser uma pessoa pobre, você vai ser uma pessoa abandonada, você vai passar necessidade, vai passar frio, vai adoecer. Quer dizer, o pior que pode acontecer com você. Evidentemente, após a criação dessa representação interna, você não vai procrastinar. Por uma razão muito simples. Toda vez que você pensar em procrastinar, vem automaticamente essa imagem do pior que pode acontecer. E veja, esse é um exercício que não é um exercício estático. Isso significa dizer que essa imagem do mal ou do pior que pode acontecer, ela vai sempre se deslocar com velocidade, com repetição, sobrepor a imagem do comportamento da procrastinação, certo? E voltar. E isso você faz várias e várias vezes. Existem diversas outras variações para que você utilize esse switch. Então, por exemplo, você pode projetar a imagem da procrastinação na tua mão direita e a imagem do pior que pode acontecer na tua vida na mão esquerda. E aí você conta. 3, 2, 1, switch, 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 switch. Isso, simbolicamente, para a tua mente inconsciente, representa que a imagem do pior que pode acontecer, que é ser morador de rua, ser pobre, passar fome, passar necessidade, ao bater na imagem que representa a procrastinação, ela destrói essa imagem. Evidentemente, o que vai ficar na tua mente agora é essa representação interna de morador de rua, de pobreza, de fome, de frio, se você pensar ou imaginar em procrastinar. Tá ok? Bom, nós ficamos por aqui.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, certo? Deixe o seu like, comenta e compartilhe esse vídeo com os teus amigos, com os teus familiares, para que esse conhecimento sobre procrastinação, que realmente é um dos comportamentos indesejados, um dos comportamentos que realmente tem travado a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, cheguem a mais e mais pessoas. Também, se preferir, me segue no Instagram, @Senhor da PNL.